Primeiro, agradecer o convite da Conter, que a Cris fez o contato, agradecer muito o convite. Né? Pena que ainda continuam fazendo esses eventos virtualmente, remotamente. Eu preferia que fosse presencial, de preferência com uma bela cachaça. O Gilson está me devendo umas cachaças. Né? Mas vamos lá, continuamos no virtual enquanto a pandemia ainda é pandemia, não é endemia. Né? Pena também a deputada Érica Cocai não está presente. A Érica sempre... Eu lembro de um congresso da Conter que eu participei com ela. Né? A Érica sempre problematiza, sempre uma boa polemista, sempre muito tolerante, né? Dá sempre bons debates, né? Mas tem problema, faz parte. Então é isso, agradecer o convite. Segundo, elogiar a iniciativa, né? Nesse rumo que o Gilson já falou. Esse é um ano decisivo, é um ano em que o Brasil vai definir entre a civilização e a barbárie, entre o fascismo e a democracia. Então, é um ano chave, não é um ano qualquer. Né? E eu gostaria, então, vou apresentar algumas ideias, vou tentar fazer em 30 minutos, vou, inclusive, colocar aqui para tocar para mim em 30 minutos, né? Porque eu passei o olho aqui na galera que está presente aqui na reunião, nessa diretoria ampliada da Conter, e só tem mestre, né? Só tem gente afiada. Então, eu estou querendo ouvir, né? Estou querendo ouvir questões, problematizações, polêmicas. Então, vou tentar fazer em 30 minutos para dar mais tempo para o debate, para ouvir mais. Gostaria muito. A Cris tinha me falado de fazer uma abordagem um pouco de situação internacional e nacional. Então, vou dar um pitaco rápido sobre situação internacional. Eu acho que a gente está vivendo um cenário de muita instabilidade, muitas incertezas, né? No mundo, na América Latina e no Brasil. Né? Ninguém está com certeza de nada. Né? É muito instável, cada dia parece que tem uma novidade. No caso do mundo, nós estamos aí presenciando essa guerra na Ucrânia. Né? O Putin não gosta do termo guerra na Ucrânia, ele gosta de operação especial na Ucrânia, né? Que é uma guerra que, na minha opinião, não tem nem muito a ver com a Ucrânia. Né? É uma guerra que tem a ver com a disputa geopolítica mundial. Né? É só lembrar que pouco tempo antes do início desse conflito, China e Rússia tinham assinado um acordo de cooperação, que é um acordo que jogava o mundo para um multilateralismo, né? Indicava uma nova realidade geopolítica mundial. Era um acordo que muitos saudaram como um acordo de uma nova ordem mundial. Né? Logo na sequência veio o conflito na Ucrânia. Né? Tem a ver com a crise de hegemonia dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos, cenas que todo mundo recorda aí da saída do Afeganistão, a saída vexaminosa do Afeganistão, saindo correndo, né? Com a crise de hegemonia dos Estados Unidos, os Estados Unidos perde protagonismo econômico para a China, os Estados Unidos tem muita dificuldade também no protagonismo militar, apesar de ser ainda a maior potência, mas vide agora esse papel da Rússia enquanto potência militar, então China enquanto potência econômica, Rússia enquanto potência militar, constituindo a grande Rússia, né? E mantém a hegemonia ideológica. Né? A hegemonia ideológica ainda continua, então o Emir Sader costuma brincar que a hegemonia se mede em armas, dinheiro e palavras. Né? Os Estados Unidos estão com dificuldade no dinheiro, estão com dificuldade nas armas, mas mantém a hegemonia nas palavras, né? Isso que muita gente ultimamente tem chamado em batalha de narrativas. Né? Você vê o que eles estão fazendo nesse caso da guerra na Ucrânia. Né? É um verdadeiro bombardeio midiático, né? Que acaba confundindo muito, acaba gerando muita polêmica em todos os campos, né? Em todos os campos. Então, a guerra na Ucrânia ela tem mais a ver, no meu entender, com essa questão geopolítica, né? De novas potências surgindo no mundo, né? No sentido de uma nova ordem mundial, China e Rússia. Né? Poderia até estar o Brasil nessa história, se não fosse ter desmontado os BRICS, poderia até estar a Índia, se não fosse ter desmontado os BRICS. Né?
com a crise de hegemonia nos Estados Unidos e com a decadência e o servilismo da Europa, né? A Europa totalmente servil, perdendo totalmente papel. Outro dia, o sociólogo Boaventura falou da vergonha que é a Europa na atualidade, né? O papel vexaminoso da Europa no mundo atual, né? A Ucrânia foi bucha de canhão, né? Que já vinha sendo preparada, isso era uma bola cantada já há muito tempo, se a gente quiser pegar mais recente, desde o golpe de 2014, um golpe que lembra muito o que houve aqui no Brasil, né, de guerra híbrida, né, chamada Revolução Colorida na Ucrânia, e que levou à ascensão de forças pró-Estados Unidos e forças neonazistas, inclusive, né? Para menos, vocês lembram daquela menina Sarah Winter, né? Aquele grupo dos 300 que foi para cima do Supremo Tribunal Federal, a palavra de ordem deles era ucranizar o Brasil. A Sarah Winter, inclusive, dizia que tinha feito treinamento militar na Ucrânia. Possivelmente fez treinamento militar nesse campo que agora a Rússia bombardeou, né? E um mercenário brasileiro que estava lá, saiu todo encagaçado, correndo, dizendo que não sabia o que era uma guerra, né? Um encagaçado lá de Maringá, que saiu correndo, né? Que não sabia o que era uma guerra. Possivelmente ela fez, inclusive, lá, né? Se é que fez, né? Treinamento militar que era já com orientações da OTAN, né? Então, aquilo já vinha sendo preparado com provocações, foi bucha de canhão, né? O que vai dar essa operação especial, como diz o Putin, na Ucrânia? O que vai dar isso, né? Qual vai ser o resultado dessa guerra, né? Isso vai definir um pouco que tipo de mundo nós vamos ter no futuro. Se é um mundo mais multipolar ou se vamos seguir sob o domínio do Império, né, sob o domínio num mundo unipolar, sob comando dos Estados Unidos. É um pouco, no meu entender, o que está em disputa na Ucrânia, não é a Ucrânia propriamente dita, né? Essa é uma batalha muito complexa, confunde setores da direita, você pega os bolsonaristas, estão ficando tudo doido, ninguém sabe direito o que falar, né? Os olavetes falando contra a Rússia, né? Que, né, tá aí o ex-chanceler Beato Araújo falando contra, né? Vários falando contra, outros falando a favor, então uma confusão generalizada, e confunde também setores da esquerda, né? Confunde, faz parte, né? Um campo progressista também confunde, porque entra aí a questão da não ingerência, da questão da soberania dos povos, né? Então isso acaba confundindo. E no meio de um verdadeiro tiroteio, né, midiático, né, nessa chamada batalha de narrativas, disputa de hegemonia, né? Um ditado popular que acabou sendo popularizado por um senador dos Estados Unidos diz que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Nós estamos vivendo isso, né? É um verdadeiro bombardeio a partir do Império. Os Estados Unidos, né, elaboraram toda uma narrativa, né, onde a Rússia aparece como grande vilã, chega ao ponto de uma russofobia, de negar a cultura, negar esporte, negar tudo da Rússia, né? Chega ao ponto de Facebook estar autorizando postagens que pregam assassinatos de russos, né? Então é uma grande ofensiva ideológica, né? Onde a Ucrânia é transformada em paraíso da democracia, ou seja, o lugar dos núcleos neonazistas, do AS-9, várias batalhões neonazistas, transformaram em paraíso da democracia, onde esse Zelensky, que é um palhaço, desculpa os palhaços, um humoristazinho, né? Tipo esse agora que acabou de ser censurado pelos bolsonaristas aqui no Brasil, Gentili, né? Vivia metralhando o Congresso, né? Se elegeu pela negação da política com apoio do Ocidente. O Zelensky virou herói. Não, o Guga Chakra, esse rapaz da Globo, só falta rezar para o Zelensky, né? Onde a OTAN, que é uma excrescência da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia já desapareceu, a OTAN continua. A OTAN virou órgão de defesa e os Estados Unidos viraram defensores da paz e da liberdade. Recentemente, a China fez um estudo, publicou um estudo que das mais de 230 guerras, né, conflitos ocorridos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, mais de 80% foram iniciados pelos Estados Unidos, né? Mas virou agora defensor da paz e da liberdade. Você vê
o Biden falando isso dá vontade de vomitar, né? Então, é uma violenta guerra, né, a partir do Império, e que a mídia colonizada, as sucursais Rastaquera, com o seu complexo de vira-lata, vão reproduzindo. Aqui no Brasil é vergonhoso o que a mídia está fazendo, por incrível que pareça. O único canal a cabo que apresenta um pouco mais do contraditório, um debate um pouco mais plural, por incrível que pareça, é a Band. Talvez a justificativa para isso seja o fato da Band ter vínculo com agronegócios e o agronegócio ter muito interesse nesse conflito. Pessoal, vamos desligar o microfone, fazendo favor. Então, eu acho que é isso que nós estamos vendo no mundo. Vamos ver o que vai ser o resultado dessa operação militar especial, ou da guerra na Ucrânia. Ela vai redefinir o mapa do mundo, vai redefinir a economia mundial, questão energética, né? É o que está em jogo. Então, volto a dizer, muita instabilidade. Essa instabilidade também se dá no nosso continente, na América Latina, né? Nós tivemos, numa fase mais recente, uma onda de direitização da nossa região, né? Nós estamos vivendo um período de governos progressistas em toda a América Latina. De repente, veio uma onda fascistizante de direitização, né? Que juntava programas ultra neoliberais na economia com fascistização na política, ódio, perseguição, né? E com obscurantismo nos valores, né? Então, nós tivemos isso, seja via golpes, né? Honduras estreou nos golpes, né? Contra o Zelaya, depois veio o Paraguai contra o Lugo, depois veio o Brasil contra a Dilma, depois veio a Bolívia contra o Evo. Mas não foi só através de golpe, foi também através de vitórias eleitorais da direita ultra-neoliberal, né? Caso do Macri na Argentina, Pinheira no Chile, e por aí vai, né? No Brasil, a eleição do Bolsonaro, né? E por aí vai. Então, nós estamos vivendo uma onda de direitização, só que essa onda não estava consolidada. Era diferente, por exemplo, da ofensiva neoliberal pós-queda do leste europeu, né? Pós-mundo unipolar, né? Fim da bipolaridade, bloco soviético, Estados Unidos, né? Ali foi uma ofensiva neoliberal consolidada, forte, né? Que durou muito tempo. Margaret Thatcher, Reagan, Kohl, né? Aqui mesmo no Brasil, uma ofensiva. Essa mais recente não era tão consolidada, tanto que logo novos ventos começaram a soprar de novo no nosso continente, ventos mais animadores, né? Você pega o caso da Bolívia. A Bolívia, o povo na rua derrubou um golpe, derrubou os golpistas, levou para a prisão a golpista, né? Levou para a prisão todos os generais que participaram do golpe, estão tudo na cadeia, né? A presidenta golpista, branquela racista, está na cadeia, né? Então, uma baita vitória do povo que depois se consolidou com a vitória eleitoral, do mesmo mais que havia sido derrubado pelo golpe, do mesmo mais do Evo Morales, né? Você pega Honduras, a mesma coisa, foi dado golpe contra o Zelaya e agora, recentemente, em eleições, né? A companheira do Zelaya, uma grande lutadora, Xiomara, foi eleita presidente. Derrotaram o golpe também. Você pega mesmo do ponto de vista de eleições, você vai ter o Chile do Piñera, né? O Chile da revolta popular das mulheres, do papel das mulheres na rua, da revolta popular que foi de ruas, redes para urnas, e não ao contrário, não as urnas determinando tudo, ruas, redes, urnas, né? Possibilitou a eleição de uma constituinte, né? Que está produzindo vai produzir a morte da Constituição pinochetista, né? E possibilitou a vitória de uma das lideranças nascidas nesses protestos, né? Desse menino, 36 anos, Boric, né? Eleito, né? Numa frente, né? De esquerda, centro-esquerda, né? Mas, mais ainda, você teve esses ventos positivos foram soprando em vários lugares. Você pega no Peru. No Peru foi eleito um sindicalista professor.
a campanha do Pedro Castilho era um lápis. Era um lápis. Foi eleito, um sindicalista, grevista, se projetou em greves, né? Eleito por uma coalizão de esquerda, né? No Peru. Então, estavam soprando ventos mais animadores. Muita gente já estava dizendo, já estava toda animadinha, dizendo o seguinte: epa, agora nós estamos com a bola toda, vai voltar aquela onda progressista na América Latina. O problema é que o cenário continua muito instável, muito instável. Você vê, mesmo a posse do Boric no Chile é muito contraditória, tem muitas contradições ali. Não sei se vocês repararam, o Boric não convidou nem Cuba, nem Venezuela, nem Nicarágua para a posse. Vai mantendo, tem certos, né? Tem coisas que são surpreendentemente animadoras, você, por exemplo, indicar, né, parente a filha, né? Filha ou neta, filha do Allende para ser ministra da Defesa, ou seja, você fazer os milicos golpistas do Chile, assassinos do Chile, baterem a continência para uma ministra da Defesa, né, parente de uma pessoa derrubada num golpe, né, pelos generais, né, parente do Allende, é um negócio impressionante. Então, mas é um jogo contraditório, né? Você pega, semana passada mesmo, então teve a posse do Boric, teve eleições legislativas e prévias presidenciais na Colômbia, também outro resultado impressionante. O Pacto Histórico, que é uma unidade das forças de esquerda, encabeçada pelo ex-prefeito de Bogotá, ex-guerrilheiro do M19, o Petro Gustavo, não é isso? Foi a principal força das eleições, nessa eleição legislativa. E agora vem as eleições presidenciais. Ele está pintando virar presidente da Colômbia, o que seria um negócio impressionante. A Colômbia é uma das principais bases militares do Império na América do Sul, né? Então, animador. Mas, ao mesmo tempo, você vê, essa semana também começou o processo de impeachment do sindicalista dos professores Pedro Castilho no Peru. Olha que coisa maluca. O governo da Argentina enfrentando muitas dificuldades, inclusive com esse novo acordo com o FMI, né? Então, continua uma situação, o jogo não está definido. O jogo, os ventos são muito mais favoráveis do que estavam, né? Mas é um jogo ainda muito indefinido, é uma grande disputa que está se dando. Isso tem muito a ver com a situação de debilidade profunda das economias. Dessas economias são economias destruídas, que a pandemia ainda acelerou, agravou. Isso tem muito a ver com o processo que houve, que aí foi uma vitória do Império, de desintegração regional, quer dizer, todo aquele esforço de integração, né, com CELAC, Mercosul, Unasul, passou a ser desmontado. Se você tivesse mais integrado com governos mais progressistas, você podia um ajudar o outro, né? Então, como dizia Hugo Chávez, sem integração o nosso futuro é se desintegrar, né? Então é mais difícil. Isso se deve também às dificuldades dos movimentos sociais, né? Nova formatação da classe que vive do trabalho, né? Dificuldades, e isso se deve a uma nova direita que ganhou muita força no continente. Então, o jogo, os ventos sopraram mais animadores, mas eles não são para dizer, não, está tudo bem. Não, o jogo está uma disputa ainda muito acirrada. Eu acho que esse é o quadro que se dá também, Gilson. Fechando aqui, faltam 13 minutinhos para dar 30. Esse é o quadro que se dá também no Brasil. Eu acho que no Brasil nada está muito definido, não. Eu, às vezes, vejo alguns companheiros muito animadinhos com a eleição no Brasil, já dizendo que o Lula está eleito, né? Eu já bati boca com algumas pessoas querendo montar um ministério do Lula. Falei, mas bicho, nem teve eleição, você já está montando o ministério, vai com calma. Esse jogo no Brasil não está definido, né? E cada pesquisa parece que dá uma doença, né? Tem uma doença, né, da bipolaridade. Cada pesquisa, se a pesquisa é boa, cria-se um clima de euforia impressionante. Eita, já ganhou, monta ministério, estamos com a bola toda, não precisa de aliança, chuta todo mundo, vamos, nós é nós e o resto é bosta, vamos sozinho. Aí, se a pesquisa dá ruim, aí cria-se um clima de depressão, decepção, tristeza, né? Então, nós estamos vivendo meio isso. As últimas pesquisas, na minha opinião, mostraram certa estabilidade.
né? Elas não têm muita novidade, né? Elas vão mostrando uma certa estabilidade. A conferir como vai ser agora, por exemplo. Abril é um mês, né? Final de março, início de abril, né? Termina a janela partidária, termina a possibilidade de mudança de partido para concorrer, né? Aí começa a eleição, começa a se definir mesmo, né? Mas, por enquanto, as pesquisas indicam um certo cenário e elas têm mostrado uma certa estabilidade, desde o final do ano passado para cá, né? Então, por exemplo, as 3 últimas, as que saíram essa semana, saiu o IPESP, saiu a Quest, que é, inclusive o menino, estou vendo a Cris aqui na tela, é um menino aí de Minas Gerais, o Felipe, né, o Felipe Nunes, né, que é uma bela figura da Quest, e saiu o Data Poder, do Poder 360. Essa do Data Poder é bom a gente ficar com o pé atrás, porque ela é feita por telefone, então ela não é uma pesquisa assim tão fiel, né? Porque telefone, lógico, vai privilegiar um determinado público. A IPESP e a Quest não foram pesquisas presenciais. O que elas apontam? Elas apontam que já vinham nas outras pesquisas, Datafolha, IPEC, já vinham nas outras, né? Que é o quê? Lula consolidado, impressionante o dado da Quest, né? 70% das pessoas que votam no Lula, que manifestam a intenção de voto no Lula, dizem que não mudam mais o voto. Então, é o Lula consolidado, né? A mesma coisa o Bolsonaro, quem vota nele diz não muda mais o voto. Só não é consolidado no Moro, no Dória, né? Na Tebet. Aí as pessoas dizem que podem mudar o voto, né? Então, o que essas pesquisas mostram? Primeiro, Lula consolidado, poucos mudam o voto. Lula com muita força entre as mulheres, impressionante. As mulheres estão dando show de bola, como deram show de bola no Chile, estão dando show de bola aqui no Brasil. As mulheres, né, com muito mais sensibilidade, percebendo que foi esse governo genocida, negacionista, governo da morte, da necropolítica. Os jovens, interessantíssimo que ocorreu ontem numa escola da Bahia, né, a molecada falando para o Bolsonaro e tomando tomate cru, né, tomando no cu, né, os jovens, Nordeste, né, então Lula muito consolidado. O Bolsonaro deu uma pequena melhorada. Não é uma melhorada para essa festa que os bolsonaristas estão fazendo, que aí é encenação, é fake news. Não é essa bola toda, né? A distância entre Bolsonaro e Lula diminuiu de 2 a 3 pontos, ou seja, na margem de erro dessas pesquisas todas, e inclusive dessas 3 dessa semana, né? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com ação concreta. O Bolsonaro tem a caneta. O auxílio emergencial, que muita gente achava que não ia ter impacto nenhum, o auxílio emergencial tem impacto, né? A pessoa está passando fome, a pessoa está indo buscar o osso em açougue, a pessoa está correndo atrás de caminhão de lixo, está sendo despejada. Receber 400 pau, 17 milhões de famílias, ajuda a sair de um desespero desesperador. Então, o auxílio emergencial tem impacto, a pesquisa já aponta isso, né? Outra, Bolsonaro tem a caneta na mão, ele vai fazendo pacote de bondade, ele quer lá saber quais os impactos que isso vai ter, né? Ele quer lá saber do liberal Guedes, ele vai fazendo pacote de bondade, né? Pacotes tipicamente eleitoreiros. Então, você vê, hoje acabou de anunciar, estava correndo esse buchicho, nessa semana mesmo, aquela Ana Flor da Globo News tinha cantado a bola de que ele ia antecipar o pagamento do 13º, hoje já anunciou, vai antecipar o pagamento do 13º salário. Não vai deixar para o final do ano, vai pagar agora, para interferir na eleição. Está se falando muito em liberar o FGTS, o saque do FGTS, pelo menos de R$1.000. Ou seja, tudo isso mexe com a economia, mexe com a situação das pessoas, que está desesperadora. Além disso, ele conseguiu ampliar sua base parlamentar, e é para essa base parlamentar que estão indo as emendas parlamentares do orçamento secreto, 16 bi. É muita grana. Isso inaugura ponte, isso inaugura uma escola, isso inaugura um postinho, né? Isso tem impacto no interior do Brasil, né? Pega a cidade do pai do Arthur Lira, no
em Alagoas. Ganhou lá 30 e poucos milhões. Né? Pega a cidade aqui do irmão do Bolsonaro, no interior aqui de São Paulo. Né? Ganhou lá 30 e poucos milhões de reais. Né? De orçamento secreto. Né? E isso são obras. Né? E ele montou essa base parlamentar. Você vê, essa semana ele teve uma segunda leva de filiações ao PL do Valdemar, que ele entrou. O PL já é o maior partido da Câmara Federal, está com 62 deputados federais. Em segundo lugar está a União Brasil, que é a fusão do PSL, o ex-partido do Bolsonaro, com o DEM, os Demos, com 58 deputados federais. Depois, em terceiro lugar, vem o PT com 53. Né? Então, ele está com uma base parlamentar, se juntar ainda mais PP, PRB, os bolsonaristas da União Brasil, ele está com uma base parlamentar razoável e vai jogando emenda, e vai fazendo coisa. Né? E ele também deu uma melhorada, porque parece que está havendo um movimento, esse menino da Quest, o Felipe, que usou a expressão que eu gostei muito, da volta dos que não foram. Ou seja, teve uma parte que votou no Bolsonaro, que está puta da vida com o Bolsonaro, mas detesta a esquerda, que estava tentando encontrar a tal da terceira via. Como viu que a terceira via não está vingando, ela volta para o Bolsonaro, é a volta dos que não foram. Né? Então, por exemplo, isso está ocorrendo muito entre os moristas. O Moro achava que chegava agora em março com 15% de intenções de voto, está com 7, 8%. O Moro corre o sério risco de desistir ou ser desistido. Então, vários que foram para o Moro, vendo que está inviável, voltam. Isso dá para sentir quando você percebe o deslocamento de voto no centro-oeste e entre homens. Né? Tinham ido para o Moro, voltaram para o Bolsonaro. Então, isso deu uma melhorada para ele. Né? Mas é uma melhorada ainda muito pequena. Ele não está com essa bola toda. Né? E ele está, em função do caos na economia, né? Do desgoverno total desse país, né? De tudo que foi feito de errado nesse país, né? O calcanhar de Aquiles dele está na economia. É a economia que é a questão quente. A pesquisa IPESP, por exemplo, mostra 73% acham que a inflação vai explodir. Isso, para o Bolsonaro, é um baita calcanhar de Aquiles, né? Como dizia aquele assessor do Clinton, é economia estúpido, né? Então, a questão da inflação. Ele percebe isso, então ele tenta fugir, ele volta para aquele cenário de botar culpa em todo mundo. Então, agora ele bota a culpa no combustível, no aumento do combustível, na guerra na Ucrânia. Antes da guerra na Ucrânia, ele botava a culpa na pandemia. Antes da pandemia, ele botava a culpa nos governadores e prefeitos, ou seja, ele só joga a culpa para os outros. Né? Ele tira sempre da reta. Mas só que isso não convence. Então, isso é um calcanhar de Aquiles dele, que eu acho que é o que a gente devia explorar mais, é na economia, é o bolso caro, não é isso? E não adianta ficar dando desculpa. O problema dos combustíveis não está na guerra ou na pandemia, o problema dos combustíveis está no PPI, que foi aprovado no golpe de 16. Está na questão dos preços dos produtos importados, na dolarização do combustível. Né? Aí é que está o problema, aí é que começou a estourar. Né? Então, serve unicamente, a Petrobras está servindo unicamente para acionistas, e acionistas que vivem nos Estados Unidos. O ano passado foram 105 bilhões de lucro, divididos rendimentos entre os acionistas. Não é isso? E também alguns bonuzinhos, por exemplo, o presidente da Petrobras, esse milico, esse general, né, Luna, recebeu um pequeno bônus de 1,5 milhão de reais, um bonuzinho, coitado. Né? Os milicos realmente adoram falar em corrupção. Né? Então, esse é o problema. Então, Bolsonaro deu uma diminuída, mas não está com essa bola toda e tem esse calcanhar de Aquiles da economia, tem o calcanhar de Aquiles da pandemia, tem o calcanhar de Aquiles da postura truculenta dele, tem todos esses fatores. Mas me parece que ainda o que indica é a possibilidade de segundo turno, da ida para o segundo turno, que é ruim. O ideal era resolver essa eleição no primeiro turno. Ao ir para o segundo turno, reforça a instabilidade,
cria o clima para apostas golpistas. Bolsonaro está investindo muito na milícia, na parte podre das PMs, né? Nos milicos está aí o Braga Neto confirmado como vice, né? Então, o ideal era resolver essa eleição no primeiro turno, mas a foto desse momento é da possibilidade de segundo turno. E, com relação à terceira via, não tem muito o que falar, é isso, a terceira via empacou, né? O Moro foi abatido pelo coquetel Molotov do Mamãe Falei, do misógino, sexista, picareta do MBL, o MBL que sempre foi picareta, né? Moro não tem palanque em vários estados, está sem palanque até no Paraná, e há muito bochicho que ele pode desistir. Dória, que era o que tinha uma estrutura de um governo pesado de São Paulo, está muito desmoralizado. A peça que eles podem jogar, e tudo indica, há muito bochicho no bastidor, é o que eles vão tentar, é um esforço grande de setores da cloaca burguesa brasileira, né, setores da mídia, né, é de unificar esse campo. Então, há muito bochicho de que em abril, maio, MDB da Tebet, PSDB do Dória e União Brasil cheguem a um acordo para lançar o que tiver melhor na pesquisa, unificar. E há uma pressão muito grande, estão chamando inclusive o Moro de fator que prejudica o fim da polarização, né? Há uma pressão muito grande para que o Moro desista, né? Essa talvez seja o lance mais forte que a terceira via pode tentar daqui, né, até maio, né, para ver se ainda consegue fôlego, né? Ou seja, nada está definido na eleição, vai ser uma guerra titânica. Diante desse quadro, quais os desafios? E aí eu fecho, deu aqui 30 minutos, acabou de tocar um negocinho aqui. Eu acho que o grande desafio hoje é unir o máximo de forças. Essa eleição vai ser muito difícil. Esses caras não deram um golpe à toa no Brasil, né? Nós dizíamos, nós às vezes somos muito convencidos da nossa força, né? Nós dizíamos, não vai ter golpe, teve golpe. Nós dizíamos que o Lula não ia ser preso e ele ficou 581 dias na cadeia. Nós dizíamos ele não e o fascista foi eleito presidente. Então, essa é a eleição nesse quadro. Nós levamos uma surra. Então, nesse momento, o fundamental é você conseguir unir forças para poder enfrentar isso, para poder derrotar essa barbárie e o fascismo. Acho que a gente tem dado passos nesse sentido. A Constituição da Federação Partidária foi um dado positivo, né? Essa unificação agora, né, por 4 anos, né, de forma vertical, PT, PCdoB e PV, é um dado positivo, podia ser mais amplo, né? Eu acho que o PSB pode estar dando um tiro no pé, o PSB vai perder quase 1/3 da sua bancada federal daqui até o final do mês com a janela partidária, né? O PSB está correndo o risco de não conseguir montar chapas em mais da metade dos estados brasileiros, não vai ter dificuldade para montar chapa. O PSB pode estar dando um tiro no pé. Acho que outro que pode estar dando um tiro no pé, com todo respeito, o PSOL, né? Tanto é que o PSOL está sendo meio desidratado nos últimos dias, né? Pessoas que estão dizendo o seguinte, não tem futuro, né? Institucionalmente falando, não enquanto partido, né? Mas avançou-se na federação, poderia avançar mais, um dado positivo, e avançou na coesão em torno do Lula, mesmo o PSB ficando de fora da federação, se é que vai ficar de fora, vamos ver o que vai ser a janela partidária. O PSB fez vários acordos estaduais já montados, tipo Pernambuco, alguns ainda não, né? Mas já anunciou o apoio ao Lula. E o Lula está jogando, ele está nessa linha de que é preciso unir forças, de que vai ser uma batalha duríssima. Se alguém achava que podia ser mais frente amplista do que o Lula, perdeu. Ele é muito frente amplista, né? E é isso, ele vai fazendo aliança com todo mundo, né? Então está aí a jogada de ter o Alckmin, né? Várias jogadas estaduais, Minas Gerais, por exemplo, é uma jogada estadual que ele está tentando montar. Está falando com todo mundo, já falou com toda a velha guarda tucana, deve falar daqui a alguns dias com Serra, inclusive, vai falar, está falando com todo mundo, né, para ir criando um colchão, porque ele sabe que essa vai ser uma eleição muito suja, muito pesada, né, nesse clima de fascistização que o Brasil viveu. E é o que ele está dizendo, ele não está para bravata, ele não está para demarcar a posição, é o que ele diz, eu estou, se é para entrar, é para ganhar. E se é para ganhar, é para governar. E eu preciso pensar nisso, né?
Então, ele vai fazendo esses movimentos. Eu acho que é esse esforço de unir o máximo de forças. Isso é polêmico, gera controvérsias, né? Mas é um pouco por onde ele está apostando. Eu acho que a outra grande prioridade é essa prioridade de eleger bancadas, né? A direita está se preparando muito. Eu confesso, Gil, estou impressionado como a direita está se preparando para essas eleições parlamentares. Cada dia é o nome de um sendo lançado, que é droga. Esse ministro da Saúde estava se dando já como fora, ontem lançou a candidatura dele. Eles estão lançando todo mundo, né? Para todos esses que disputaram pela direita, né? Disputaram narrativas pela direita, pela extrema-direita. Além disso, esses partidos de centro, o PP vai crescer, o PSD do Kassab vai crescer. Se muitos crescem, diminui o tamanho da sobra no Congresso Nacional. Ou seja, é uma eleição muito difícil. Daí a importância de jogar muito peso na questão também da eleição de bancada, principalmente bancada federal. E é um momento também de apostar muito na luta social. Nós tivemos um movimento de tentar resistir ao bolsonarismo e pedir o impeachment, 7 manifestações no ano passado. Quando o impeachment ficou inviabilizado, essas manifestações caíram. Vai ser um momento de voltar para a rua, né? Mesmo o comando do PT na campanha do Lula tem discutido muito a volta para a rua com segurança, né? A partir de final de abril. Foi lançada uma ideia que me parece que era uma ideia que a gente devia agarrar com muita força, que é essa questão dos comitês populares, montar 5.000 comitês populares no Brasil, né? Em defesa da mudança, da superação do fascismo, né? 600 já foram montados quase que espontaneamente, né? Então, e eu acho que essa questão que o Gilson já levantou de prioridade do movimento sindical, o movimento sindical precisa se revolucionarizar. O movimento sindical, se ficar só na agenda econômica corporativa, não vai conseguir enfrentar sua crise, não vai conseguir superar essa crise. Então, mais do que nunca, é preciso de um sindicalismo que fale para a classe, não só para quem está no mercado formal de trabalho público ou privado, né? E que fale na política, né? Para a política, né? Esse é um ano de prioridade máxima também, no meu entender, concordando aí com a questão que o Gilson levantou, é um ano de prioridade máxima na agenda para a batalha eleitoral, né? As outras batalhas deixa para depois, né? Essa é a batalha prioritária, daí a importância da CONCLAT agora em abril, né? Daí a importância de outros movimentos que vão ser efetuados nesse período. É isso, acabei estourando, eu tinha falado 30 minutos, ficou em 37, desculpa aí. Chega, estou querendo ouvir. Então, legal, Miro, obrigado aí. Agora nós vamos aí abrir as inscrições. E aí a Madalena, ajuda a gente a organizar esse debate aí. As pessoas quiserem escrever, acho que podia escrever pelo chat. Cris, eu vou pedir para você, porque eu estou fazendo a ata. Tá. Você vê as inscrições aí? Porque senão eu me distraio aqui com a ata e não consigo ver direito. Vamos fazer as inscrições pelo chat. Quem quiser fazer as inscrições, pode fazer lá. Vamos estabelecer aí um tempo aí de 3, 4 minutos para a fala, poder ter uma capacidade de elaboração um pouco melhor. E a gente faz uma rodada de 5, 6 para assumir, vamos fazendo aí, vamos indo e voltando, beleza? Beleza. Ô, Cris, quando é debate presencial, dá para dar uma fugidinha para ir no banheiro. Pode fugir para ir no banheiro no virtual também? Pode. Dar uma fiscalizada? Tem que ficar apertado até o fim. Pois é, dá uma mijadinha só. Ô, Miro. Lá de fora para fumar. Agora é para fazer xixi, pode ir. Viu, Miro? Os professores da rede privada e da rede pública ganharam de presente uma comadre. Você quer comadre? Quer que você leva no hospital que você faz xixi sentado? É fraldão. Bom. Corre lá. Vai lá, Miro, vai lá. Quem quiser ir xixi também, gente, aproveita. Mas é só 1, tá? 2 não, 2 demora mais. Nossa, a reunião lá da CPLP não terminava, não. O português tem hora só para começar a reunião, eles não têm hora para acabar, não.
Eles já estavam com a barriga cheia, né? Eles já estavam, já tinham comido, né? Já tinha comido, já estava tudo com a barriga cheia, fácil. Nós é que estávamos lá na fome. Que hora que terminou, ô Cris? Oi? Que hora que terminou? Terminou 2h30. Não. Mas foi muito tempo. Marcada para terminar 1h30. Ô, Cris, me escreve aí. Ninguém escreveu ainda. Eu vou escrever aqui para começar essa conversa, porque senão ninguém escreve, não. Dá o pontapé aí. Pontapé? Inicial. Para começar o jogo tem que ter um pontapé. Deixou o computador começa só para deve a quarta inteirinha, dando com baiano. Aqui a gente fala pontapé. Aqui Deve também. ser coisa de carioca, pontapé. Aqui também, não é que tem nada de carioca aqui, mas a gente fala pontapé também. Só o Gilson não sabe de futebol. Lá Aqui em Belo Horizonte tem essas coisas, não. Ponta de pé. Não. Minas Gerais não se joga futebol. Nossa. Em Minas Gerais se ganha futebol. É o galo, entendeu? O negócio de jogar aqui se ganha, entendeu? Aqui virou essa história. A mesma coisa que eu falei para a Celina e para o Zé Carlos, tá? Alegria dura pouco, hein? Então festeja. Olha lá, a Celina e o Zé Carlos já começou a choradeira, hein? Cris, marca 3, 4 minutos aí. Então vou falar aqui para poder esquentar a discussão aqui, o pessoal ir animando aí também. Miro, também está escrito. Primeiro, agradecer aí a sua intervenção. Acho que você dá faz um balanço mais geral, bastante objetivo também. Acho que isso é bom, porque acaba a gente tendo condições de observar aí as questões centrais do debate político, né? Eu acho que você trouxe aqui todos eles de forma bastante interessante. Eu queria conversar com você uma questão que me parece importante. Você também colocou esse tema nesse debate que você propôs aqui hoje, que é a questão da economia, né? É verdade que o governo Bolsonaro tem orçamento secreto, tem caneta na mão para poder fazer política, liberar fundo de garantia, 13º, casa para militar, tem feito um conjunto de ações nesse sentido de tentar direcionar parte do orçamento que ele tem disponível, que não é muito também, no caso do governo, né, para esses setores do bolsonarismo, né, porque o bolsonarismo é uma corrente ampla aí de setores conservadores, militares, neofascistas, etc., enfim, essa corrente bolsonarista. Mas existe um problema, que é um problema estrutural que tem aprofundado nos últimos dias e nos últimos meses, eu diria, que é o problema da economia. Não sei se chegou a ver hoje a informação de que o PIB brasileiro decresceu no mês de janeiro em 0,90 alguma coisa. Ou seja, isso é um fator importante da conjuntura, porque não só o PIB diminuiu, a inflação aumentou no mês de janeiro, final de ano. Ela deve repicar agora de forma mais violenta no próximo período, em função do problema da guerra e do petróleo, e não só do petróleo, mas também de grãos. Está vendo a questão do trigo, problema. Várias cadeias produtivas vão ser profundamente afetadas com o valor do petróleo, do dólar, essa crise internacional que tende a levar um tempo e pode agravar ainda mais, né? E a economia vai demonstrando incapacidade de retomada do crescimento, né? Ou seja, nós temos aí um cenário de desemprego, porque na medida em que ele paga 17 milhões de famílias para poder ingressar no programa social, outras milhares estão saindo pela outra ponta, no desemprego, porque se a economia não cresce, você não consegue construir uma alternativa para milhares, milhões de pessoas nessa perspectiva. O Banco Central acaba de aumentar os juros da taxa Selic. Isso diz respeito que nós temos hoje a maior taxa Selic dos últimos 8 anos, né? O que isso representa? Aqueles que estão na tentativa de retomar os seus negócios poderiam ir aos bancos, pegar empréstimo, ou fazer algum tipo de ajuste nas suas empresas, ou comprar uma máquina nova, ou fazer alguma coisa numa perspectiva de crescimento. Eles não farão, porque os juros é alto, a economia não anda, a situação aponta para uma situação de economia de
de crescimento negativo, né? Ou seja, de PIB negativo e de aumento da crise social. Então, esse cenário, me parece que é um cenário, como você disse, nós devemos explorar muito. E a exploração desse cenário me parece que já está nas ruas. Esse problema da gasolina é um problema que atinge a população, o setor médio da população, e a classe média que usa carro. Isso é um problema que vai trazer. O Bolsonaro, como ele disse ontem, ele não tem poder sobre a Petrobras, ou seja, um presidente que sequer dirige, ele não governa o Brasil, ele faz os movimentos dele, mas ele transferiu o poder para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para o Centrão, a gestão das questões dos projetos, do próprio orçamento secreto, do orçamento que tem disponível aí, que é uma parte muito pequena, porque uma parte é consumida pela dívida, outra parte pelas rubricas que não podem deixar de ser aplicadas, então sobra pouco dinheiro, e o governo vai demonstrando incapacidade de gerir. A crise é tão grande que o Paulo Guedes falou antes de ontem que o Brasil está preparado para a Segunda Guerra Mundial. Deve ser isso mesmo, porque ele deve estar pensando em 1940, né? 39, economia brasileira de 49, de 40. Então, quer dizer, se perde tanto no processo. E o que mantém um pouco ainda a economia são os oligopólios que tem no Brasil, que tem um papel importante na economia ainda, mas mesmo esses começam também a ter crise, né? Então, eu queria que você refletisse um pouco mais sobre isso. Me parece que esse problema da economia, nós devemos capturar essa discussão, botar cada vez mais evidência, mostrar que isso é fruto de uma política econômica ultraliberal desenvolvida pelo governo, que é a questão a questão fiscal, a questão cambial, a questão tributária, que não tem retorno para o Brasil, e, portanto, a gente precisa cada vez mais. A nossa desgraça, vamos dizer assim, o nosso problema é como traduzir esse problema do economês, né, essa coisa da economia como todo, na vida das pessoas. Então, pegar um botijão que custa R$150, olha, está aqui, ó. Você não cozinha mais porque o governo tem uma política de preço internacional que dolarizou a porra do botijão e não tem como você cozinhar, isso que é verdade, né? Então, acho que nós deveríamos cada vez mais, e falo isso você que está nas mídias aí, nesse setor que produz conteúdo, né? Nós precisamos cada vez mais produzir conteúdos talvez menores e de compreensão mais clara para a população, e a gente difundir isso de forma muito forte entre o povo, porque isso me parece que vai ser um elemento central da disputa política de 2022 e tem tudo para que a gente possa ampliar essa situação e conquistar o voto através da situação concreta. Porque, conclui minha fala, Cris, as pessoas votam não é porque gostam de A, de B ou C. Elas votam porque elas sentem as dificuldades e as necessidades. E se aparece alguma possibilidade dele vislumbrar a melhora nas condições da vida dele, e acha que o Lula pode ser essa pessoa porque demonstrou ao longo do seu governo que teve condições de retomar um processo de crescimento e de pelo menos matar a fome do povo, muitas pessoas poderão vir abraçar esse projeto na medida em que sentirem que essas falas e essa proposta do Lula era real e que o governo e o modelo Bolsonaro ele levou à fome e à miséria. Então, eu queria problematizar isso, acho que isso é importante. E você que está no meio da mídia, dessas mídias sociais, das mídias aí, acho que fazer esse debate sobre como a gente utilizar das informações mais simples possíveis de temas complexos para a gente poder chegar na mente e no coração do nosso povo e dos eleitores brasileiros que poderão mudar o futuro do Brasil. É isso aí, Cris. Obrigado, desculpa pelo tempo. Próximo inscrito é o Tico. Tico, eu aviso com 3 minutos, tá bom? Eu posso falar, mas o Alan havia escrito antes, tá? Se ele te incomodar, eu posso falar. Bem, pelo menos no chat está você e o Alan. Tico, manda ver, cara. Depois eu falo depois de ti. Tranquilo. Beleza, para mim sem problema. Então tá. Eu gostaria de colaborar com a discussão, colocando uma questão extremamente importante e colocada na ordem do dia, porque a gente verifica esse problema que eu vou colocar, não só no Brasil, porque um dos erros do governo do PT, nesses 13 anos que ficou à frente, foi não ter feito as reformas que precisavam ter sido feitas. Porque o golpe dado na Dilma em 16 para frente
foi a coisa mais fácil que a burguesia nacional, orientada pelo capital financeiro, fez. Coisa bem simples. Ao passo que esse mesmo golpe na Venezuela não conseguiram fazer assim tão fácil, em outros lugares na América Latina que houve uma constituinte que reformou as instituições, não foi assim tão fácil, né? E olha que nesses outros países não tem uma CUT do tamanho, uma central sindical do tamanho da CUT, e nem um partido como o PT, enraizado na classe operária. E é esse o problema que está colocado. Porque, veja, o Castilho, como o Altamiro estava explicando aí, foi eleito com uma votação surpreendente da classe trabalhadora peruana, que está sofrendo um processo de impeachment lá. Porque nesses tempos de crise, o capital financeiro, para ele, é inaceitável um governo democrático popular. É preciso varrer tudo isso para que eles fiquem livres, porque o golpe justamente foi dado para retirar e rebaixar o custo do trabalho no mundo inteiro. Guerra sobre o sistema capitalista é disputa de mercado. Eu fico vendo uma polarização entre Putin de um lado, ou Rússia de um lado, e Estados Unidos e União Europeia do outro, que eu acho um ângulo errado. O que tem que ser feito é a defesa da soberania do povo ucraniano. Essa é a discussão que tem que ser feita. Porque o que tem ali é uma disputa de mercado, e é o gás liquefeito. A Rússia, ela detém o consumo de gás liquefeito na Europa, ela vende 40% disso aí. E a disputa é essa. E os Estados Unidos, que até 2016 era proibido de atuar nesse ramo, uma lei lá de 75 do Nixon, o Obama quebrou isso. E entraram nessa disputa desse mercado, e hoje é o terceiro produtor mundial. Está bem fácil. Então, essa disputa, o Putin está certo, a União Europeia está tudo errado, é um ângulo errado. A gente tem que ver do ponto de vista dos trabalhadores. E o que está acontecendo, quem vai levar as bombas na cabeça é o povo ucraniano. Então, acho que tem que organizar isso. E aí, voltando aqui para o Brasil, quem tem que colocar como discussão é como vai ser o próximo governo Lula. Essa é uma discussão que está colocada. Porque se a gente depender, a gente vai precisar de revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, revogar a emenda 95 do teto de gastos, vai ter que reverter a privatização da Eletrobras. E se depender do Congresso Nacional, o Lula não vai fazer nada. Então é preciso discutir o problema de reformar as instituições brasileiras. E aqui coloca o lugar e o combate pela Constituinte para reformar essas instituições brasileiras. E é essa a principal tarefa que o próximo governo Lula vai ter. É isso. Obrigada, Chico. Alan. Pronto. Obrigado, Cris. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde, Miro. Obrigado aí por mais essa brilhante exposição, sempre muito elucidativa e que clareia, né, muita coisa. Os eventos carregados por mídia, por um monte de coisa, realmente esconde muita coisa, né? A falta, muitas das vezes, de dados históricos também, então é um negócio muito complicado. De toda maneira, eu queria pegar um pouco essa parte internacional que você trouxe, e eu acho que ela é importante, porque eu acho que ela traz também alguns referenciais, inclusive para se discutir teoricamente, né? Essa questão da aproximação muito clara hoje do nazismo ou do império, do capital financeiro, imperialista, industrial bélico, financista, com as forças do nazismo, né? O Tico disse muito bem aí, não toleram repúblicas democráticas e populares, né? É o processo, talvez, aí mesmo
concentração e centralização de capital que é inerente à natureza do capitalismo e do seu processo histórico, né? Então, essa aproximação ou essa evidência hoje, né, dessa relação do Ocidente, e aí sim você trouxe uma questão fenomenal. A Europa deixou de ser player internacional, não manda nada. O Japão já faz há mais tempo. O Japão é um país ocupado logo depois da Segunda Grande Guerra, assim como a Alemanha é também, né? A visita do Scholz lá ao colega Biden nos Estados Unidos, o Biden só faltou meter o dedo na cara dele e dizer: meu amigo, esse Nord Stream 2, esse gasoduto, ele não vai sair. Nós não vamos deixar ele sair. É o imperador falando, né? Então, eu acho que essa situação nos traz isso de maneira muito forte e mostra também o tamanho, a estatura do Brasil nesse contexto internacional, né? Que é praticamente inexistente. Quer dizer, tudo que se conseguiu aí no passado não tão distante, hoje, e historicamente, a diplomacia brasileira, né, se aproxima dos não alinhados, se aproximava e tal, ela hoje é zero também, né? Então, isso por um lado, quer dizer, a primeira consequência aí, talvez, desse processo de aproximação e essa espetacularização midiática, essa unanimidade avassaladora que se criou aí no conflito entre Rússia e Ucrânia, né, a russofobia, essa coisa toda, revela aquilo que lá na Segunda Grande Guerra se observou também, que era o flerte, né, dos americanos com os nazistas, né? A questão da Segunda Frente, né? Como ficaram a observar o desenvolver das coisas para realmente liquidar com a União Soviética, então, se possível fosse, né? Então, eu acho que esse aspecto, eu acho que ele tá muito claro hoje, quer dizer, essa aproximação com o autoritarismo e essa coisa de que é o capitalismo na sua forma mais avançada, aqui talvez fazendo aí uma lembrança a Lenin, né? Mas da sua forma mais avançada, mais conservadora, mais reacionária e mais brutal, né? Mais brutal, porque ela coloca, você disse muito bem também, Miro, a Ucrânia, o povo ucraniano como uma bucha de canhão, né, nesse contexto. Bom, é o que eu consegui agora, depois, se puder, eu trato da questão nacional. Obrigado. Gente, quando eu falo 3 minutos, é só para dar uma delimitada no tempo, não precisa concluir exatamente, tá? Não são 3? Ficou entre 3 e 4, eu estou inscrita, eu não ouvi o início da fala do Miro, mas eu peguei logo já da primeira parte, entrei até com o microfone ligado, me desculpe, porque eu estava numa outra reunião e acompanhando aqui no computador, aí foi o som do computador. Mas alguns relatos eu acho extremamente preocupantes. E o Miro abordou um pouco essa questão. Quando a pesquisa dá boa, você já define ministério. Mas, de um modo geral, eu fico preocupada porque a análise é de voto, mas, assim, a rejeição, eu acho que, às vezes, ela precisa também ser considerada. Porque se o Bolsonaro tinha uma rejeição de 60, o Lula tinha de 43. Então, assim, é uma coisa também muito preocupante que a gente não muda. Apesar de, em conversas agora, a gente perceber pessoas que votavam no Bolsonaro e que não votam mais. Que votaram assim, eu tive esperança de que ele fosse mudar, eu me enganei. A gente já consegue ouvir esse tipo de análise, porque antes a pessoa podia não falar que não votou nele, mas esse discurso também vem acompanhado, mas votar no Lula também é muito complicado, votar no PT. E agora a gente já escuta algumas pessoas falando que votaram no Bolsonaro e que vão votar no Lula. Então, isso é muito significativo, né? Porque você está tirando de lá. Na verdade, são 2 votos, você tira de um e põe para o outro. Então, isso melhora muito do que a pessoa votar nulo, branco. Mas eu acho que o grande desafio está justamente em conseguir transformar o que o povo está sentindo na nossa fala.
Só para dar um exemplo, eu falei isso outro dia na executiva. No dia do Ato das Mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, uma das palavras de ordem puxada pela meninada, porque tinha uma moçada bonita, não sei o quê, o feminismo é revolução. Eu fui lá no carro de som e falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não falam em revolução, não. Já tem guerra na Croácia, vocês falam na Ucrânia, vocês falam uma coisa dessa? A pessoa tem medo. A gente passando em ponto de ônibus muito popular, eu falei, a pessoa tem medo de revolução, ela não consegue compreender essa palavra. Aí eles começaram a puxar uma palavra de ordem, se o arroz vai subir, o Bolsonaro vai cair, porque o arroz subiu, o Bolsonaro vai cair, uma coisa assim. O pessoal começou a aplaudir. Então, assim, eu acho que nós temos que encontrar como é que toca de fato no coração. E quando o Miro fala essa questão da economia, ela é o que está sendo sentida mesmo. Sabe, eu acho que no lugar de falar ele é um nazista, o cara não sabe muito bem, ele é um genocida. A pessoa não sabe nem se é flor, né? Porque já me perguntaram se era flor, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem que encontrar, acho que lembrar de girassol, genocida, deve ser um meio, deve ser primo. A gente tem que encontrar a forma de chegar no povo que votou no Bolsonaro, mesmo tendo tido políticas públicas no governo do Lula que favoreceram essas pessoas e elas não votaram. Então, acho que esse é um grande desafio. E o outro desafio, eu acho que é a própria questão internacional mesmo. Aqui já falada também pelo Chico, não há nenhum interesse de que você tenha governos populares, democráticos e o que puderem fazer para inviabilizar, porque quando você volta a fortalecer um pouco a América Latina, isso influencia diretamente no Brasil. O Brasil é referência para isso, então isso vai inspirando. Então é melhor ir eliminando o entorno para não deixar que retorne no Brasil. São só essas questões que eu queria tratar. Isso. Deixa eu ver, não tem ninguém inscrito. Nem mãozinha, nem aqui no chat. Bora lá, Miro, voltar para você. E depois, se alguém se inscrever, a gente faz mais uma rodada. Pode ser? Beleza. Então, vamos nós. Não, excelentes questões levantadas. Como eu sempre digo, não tenho resposta para nenhuma das perguntas feitas, só minha merreca de opinião. Mas achei muito legal as questões que foram levantadas. Acho que esse negócio que o Gilson coloca, e a Cris pegou também agora no final, a economia ela é determinante, a economia é que mexe com a vida das pessoas. Né? Então, é isso. Pessoa desempregada, pessoa despejada, pessoa que não tem dinheiro para comprar comida para as crianças em casa, né? A pessoa que a renda só está decaindo, né? As pessoas não são politizadas, elas não estão preocupadas com os grandes temas nacionais, elas estão preocupadas com a sobrevivência, elas estão preocupadas poder ter futuro, ter perspectiva. Então, a questão da economia ela é decisiva. Né? O que ocorre, tem também um fenômeno psicológico. A economia, em 2020, Gilson, ela afundou, a queda do PIB foi violentíssima, não na economia mundial, na economia brasileira, em função da pandemia, afundou. Em 2021, a economia já teve uma pequena recuperação em função de vacinação se ampliando, né? Medidas de isolamento diminuindo, pessoas voltando a trabalhar. Então, teve uma pequena recuperação. Isso tem um aspecto psicológico, isso pega nas pessoas. As pessoas falam, estava muito ruim, melhorou um pouco. Né? Então, esse aspecto psicológico ele interfere, e é nisso que o Bolsonaro joga. O Bolsonaro joga em esquecer o desastre que foi a pandemia, tanto é que o filho dele agora mesmo, no comando da campanha de comunicação, está mudando a forma de abordagem da vacina. Né? O Centrão pediu para o Bolsonaro ficar quieto, não falar mais nada sobre vacina, né? Porque ele sabe que ele perdeu muito nisso, e apostando nesse fator psicológico de recuperação da economia. Mesmo que a economia se recupere em 2022, né? Em 2021 teve uma recuperação, foi no fundo do poço, uma recuperação de mais de 4%. Mesmo que ela agora se recupere em 1 ponto, né? 1,5, mesmo assim a sensação
na psicologia do povo, deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Isso significa que diminuem os índices de desemprego, já estavam diminuindo, né? Lógico que diminui jogando na precarização e na queda de renda, mas diminui o índice de desemprego, né? Então, isso tem um impacto psicológico, né? Aí você junta com programas sociais, com esses programas, né? Com esses programas eleitoreiros que ele está lançando agora, né? Isso vai tendo um certo impacto no eleitorado. Isso é que a gente vai ter que medir. Agora, é isso. Em função do desgoverno total, a economia está cambaleando. E essa operação militar especial, a guerra na Ucrânia, né, ela faz com que esse problema se agrave no Brasil, né? Então, esse problema da inflação, problema dos combustíveis, alta dos combustíveis, esse problema dos fertilizantes, né, que é seríssimo. O Brasil destruiu 3 fábricas da Petrobras de fertilizantes. O Brasil deixou de investir em refinarias. Havia um baita investimento em refinarias, deixou de se investir desde o golpe de 16. Né? O Brasil voltou a ser exportador de petróleo cru e importador de petróleo refinado. Né? Então, isso que foi feito com o golpe e com a ascensão do Bolsonaro gera essa instabilidade, gera essa dúvida de como o Brasil vai se comportar diante da economia. Então, a pequena recuperação tem um impacto psicológico positivo. Essa crise pode ter um impacto psicológico muito negativo. E eu acho que o Bolsonaro já percebeu isso. Ele está desesperado com a questão da economia. Não é para menos que ele nunca falou tanto em economia. Ele que dizia que não entendia nada de economia e que jogava tudo para o posto Ipiranga, né? Então, ele sabe que esse é o grande gargalo. As várias pesquisas, às vezes as pesquisas a gente pega só os números principais, né? Com a intenção de voto, rejeição, avaliação de governo e tal. Mas quando você vai no detalhamento das pesquisas, por isso que é muito interessante essa pesquisa da Quest, é muito detalhada. Quando você vai no detalhamento da pesquisa, você vai ver a questão da economia decisiva. Nós já tivemos no Brasil, por exemplo, 18. A ordem de preocupação do brasileiro era, primeiro, corrupção, dada a onda midiática que foi feita, Lava Jato, o problema da corrupção. O problema do Brasil era a corrupção. A corrupção tinha sido inventada no Brasil. Até aquele Judas era brasileiro, aquele que vendeu Jesus por alguns vitens era brasileiro. A corrupção tinha sido inventada no Brasil. A corrupção era um problema de estatais, da Petrobras. A corrupção era um problema da esquerda, do PT, do Lula. Então, em 18, esse era o tema principal. Por isso que veio uma onda conservadora, avassaladora, que elegeu tanta tranqueira por aí, né? As biasquices da vida, né? Com esse discurso, né? Então, esse era o que a pesquisa apontava como problema principal, era a corrupção. Em segundo lugar, aparecia segurança pública, que também era uma onda. Em terceiro lugar, aparecia economia. Agora, inverteu totalmente todas as pesquisas, e essa da Quest ela é impressionante nisso, ela vai no detalhe. O que aponta? Principal problema dos brasileiros hoje, para os brasileiros hoje, é a economia. Na economia, o principal, a inflação. Segundo, desemprego. Terceiro, miséria na economia. Segundo problema, pandemia. A pandemia já foi o maior problema no ano passado e retrasado, agora já é o segundo. Terceiro problema, corrupção. Isso talvez ajude a explicar porque o Moro pegou o cavalo na hora errada, né? Ele pegou um pangaré, né? Porque esse tema não está no nível de preocupação do brasileiro, e o brasileiro não acredita mais no Moro. Então, o problema central é a economia, né? E é nisso que eu acho que a gente, concordando com o Gilson, concordando com o Cris, é que a gente devia bater com força. Esse é o principal tema. É nisso que a gente devia gastar energia na produção de memes, né? Na produção dessa guerrilha virtual, nessa guerrilha digital de cards, de vídeos, né? Popularizar, tentar esclarecer, né? Porque às vezes você pega temas difíceis, por exemplo, esse negócio da PPI, né? Dos produtos importados, né? Do preço dos produtos importados, que leva à dolarização, não é um tema fácil de explicar, mas é um tema decisivo de explicar. Nós temos que ver formas de popularizar essa explicação para que o Bolsonaro não tente tirar o corpo fora.
e usar outra expressão, preferir corpo fora. Né? Então, é nisso que eu acho que a gente devia bater. Isso é o que dói mais nele. E ele sabe que esse é o grande problema dele. Ele pode estar com programas eleitoreiros de bondade, ele pode estar mais ameno na fala, ele pode ter esquecido, deixado de falar em pandemia, vacina, cloroquina, né? Ele pode tudo isso, mas a economia pesa. A economia pesa muito. Né? E aí é bater. Eu acho, por exemplo, um belo nome para o Bolsonaro é Bolsocaro. Eu bateria mais no Bolsocaro. Bolsocaro é o homem que está levando os preços na altura, é o Bolsonaro farsa, é o Bolsonaro incompetente, né? Pegando por esse lado da economia. Então, concordando contigo, esse é o grande tema. Vamos ver como a economia se posiciona. Pode ter, dependendo do prolongamento desse conflito na Ucrânia, dessa tensão no mundo, né? Preço dos combustíveis, questão dos fertilizantes, né? Isso vai impactar negativamente a economia no Brasil inteiro. Né? Tem ontem uma bela entrevista da Leda Paulani, em Tutameia, sobre os impactos da guerra na economia brasileira. Vale a pena assistir, é 1h30 de exposição muito interessante da Leda. Né? Então, isso pode ser o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro para essa eleição. Então, mesmo essa... Ontem o Poder Data fez uma avaliação muito interessante, no caso, o Poder 360, não é isso? Fez a avaliação de que o distanciamento, ele estava diminuindo o distanciamento desde dezembro, né? Com essa situação da pandemia e economia. Estava num ritmo um pouco mais acelerado. Agora o ritmo diminuiu. O que explica o ritmo ter diminuído? Economia de novo. Então, esse é o calcanhar de Aquiles, que eu acho que é onde a gente devia bater, popularizar, né? Investir mais, né? Para desmoralizar esse entreguista, destruidor da economia brasileira. Tico levanta uma questão que é muito interessante, viu, Tico? E não tem resposta simples para ela. A Venezuela resistiu mais por quê? Porque fez reformas estruturais? Se a gente for ver, não tem grandes reformas estruturais na Venezuela. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista agrário, urbano, não tem grandes. Me parece que o fator principal de resistência na Venezuela é que a Venezuela investiu muito na politização do povo e a Venezuela investiu muito em mudanças de estrutura de poder. Ela investiu em discutir estrutura de poder dos militares. Então, quando os militares foram para aquela maluquice, teve a tentativa de golpe, né? E depois teve aquele nocaute petroleiro que foi comandado pelos militares da PDVSA, né? Aí o Chávez não bobeou, colocou todos os generais para fora. Vários foram presos, inclusive, e ele muda a estrutura, muda a cúpula militar. Então, ele mexeu no judiciário, né? Agora, você não tem grandes reformas estruturais do ponto de vista de superação do capitalismo, né? Você tem bicadas apontadas. Agora, o que ele fez muito foi politização. Investiu na politização, inclusive no debate sobre comunicação, né? Você viu florescer na Venezuela rádios comunitárias, TVs públicas, né? Você foi para o debate de ideias na sociedade. E isso permitiu construir organizações populares, né? Coletivos em bairros, né? Isso, né? Mesmo programas sociais, não eram reformas estruturais, mas mesmo programas sociais eram com base em participação popular. Não é isso? A Operação Bairro Adentro, de saúde, todas eram com base em participação popular. Eu acho que nós tivemos no meu entender, se a gente fosse ver o seguinte, qual foi o principal erro das nossas experiências de governos progressistas, populares, democráticos no Brasil, no meu entender, o principal erro foi não ter investido na politização e na maior participação do povo. Isso, inclusive, seria fundamental para você fazer o debate sobre grandes reformas estruturais, tipo reforma tributária urbana, tipo reforma agrária, né? Isso seria fundamental, né? Para fazer isso. Então, se politizou muito pouco. Né? E, por outro lado, nós não lutamos contra pouca coisa, né? Nós tivemos um pacto
que foi feito pelas elites, pela cloaca, né? Um pacto muito poderoso, né? O Império estava muito descontente com o governo Lula e Dilma, com a política de integração latino-americana, com a política de integração sul-sul, com os BRICS, não é isso? Com uma política de enfrentamento, aquele discurso da Dilma contra a espionagem dos Estados Unidos, né? Com pré-sal, né? com o contrato de partilha e não de concessão no pré-sal, né? Então, você juntou Império, você juntou a cloaca burguesa brasileira, que estava ganhando muita grana nos governos Lula e Dilma. Quando percebeu que poderia perder a grana em função da crise econômica mundial, ela rompe o pacto lulista e parte para o golpe. Juntou aparelhos de Estado de hegemonia, não é isso? Aparelhos políticos de Estado de hegemonia, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, com Judiciário e com tudo, e juntou aparelhos de disputa de hegemonia na sociedade civil, mídia e igreja. Se em 64 tinha sido a católica, agora foram as neopentecostais. Então, foi uma grande frente, se formou uma frente ampla contra essas experiências de governo progressistas, populares, democráticas. Como não havia consciência do povo, esse golpe vingou. Então, eu acho que o principal problema é esse. E acho que nós vamos ter, minha opinião, Tico, a conferir, espero com sinceridade estar errado. Eu acho que se nós ganharmos as eleições, nós vamos ter que ter um período de paciência, porque não vai ser fácil colocar esse trem nos trilhos novamente. O país está destruído, né? Tem se falado muito em reconstrução nacional. Eu diria que o esforço que nós vamos ter vai ser quase de um plano de ressurreição nacional. O país foi destruído, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de estrutura, né? E do ponto de vista de superestrutura. A fascistização penetrou em todas as áreas, penetrou na educação, na cultura, é milico espalhado para tudo que é canto, né? É mercador da fé espalhado para tudo que é canto. Você vai ter um período difícil de ressurreição nacional. Não sei se a gente está com a bola toda para dizer o seguinte: toma posse, já cancela a reforma trabalhista, cancela o teto de gastos, cancela a autonomia do Banco Central e a Assembleia Nacional Constituinte, e estamos com essa bola toda. Não sei se nós estamos com essa bola toda. Nós vamos ter um período difícil, muito difícil de reconstrução, e que vai exigir muita participação popular e muita politização. Se não tiver politização que redunde em participação popular, nós vamos ter dificuldade de enfrentar. Vai ser mais ou menos igual Castilho, Castilho no Peru. O professor sindicalista que fez campanha com um lápis na mão, né? Vai ser mais ou menos que nem o Castilho. Castilho ganhou de 44 mil votos de diferença da Fujimorizinho. A ultradireita se sentiu com poder para vir para cima dele rapidinho. Já é a quarta tentativa de impeachment dele em um ano de governo. Vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil. Por isso que o ideal para a gente aqui no Brasil era ampliar a força ao máximo e ganhar essa porra no primeiro turno, para evitar que se repita no Brasil o que está ocorrendo no Peru. Minha opinião. Espero estar errado. Terceiro, essa questão que o Alan levanta. Alan, tudo bem contigo, mestre? Faz tempo que a gente não se vê, precisamos tomar uma cachaça. Viu, Alan? Eu acho isso. A Europa está se mostrando. Esse artigo do Boaventura é um artigo obrigatório. Olha que Boaventura é uma pessoa com muitas críticas à Rússia, com muitas críticas, então não é um putinista, né? Mas ele levanta o papel da Europa é vexaminoso, é o papel servil. Só que a Europa é uma das mais atingidas, porque a Europa está sendo bucha de canhão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que estão querendo estimular essa guerra, né? Não querem aceitar nenhum tipo de acordo. Para a Europa, quanto mais rápido termina essa guerra, melhor. Porque a economia europeia, você vê, mesmo essa questão do gasoduto, é um desastre para a Alemanha. Já estava pronto. É um desastre para a Alemanha, né? Por isso é que nessa última semana me parece, Alan, a gente tem que acompanhar mais passo a passo, alguns movimentos de
diante daquele servilismo todo da Europa, alguns movimentos de tentar erguer um pouco a cabeça. O Scholz, da Alemanha, e o Macron, da França, propuseram que a China tivesse papel decisivo na negociação. Isso é uma sinalização. Porque se a China entra, a China é pragmática, ela fica cuidadosa olhando, né? Sabe de todo o jogo econômico que está aí, sabe que o alvo também... O alvo não é a Rússia só, o alvo é ela, a China. Até que as últimas declarações dos Estados Unidos são todas contra a China, que nem está na guerra, mas são contra a China, né? Então, a China sabe disso, ela é cuidadosa, mas quem propôs que ela encabeçasse o processo de negociação? O Scholz da Alemanha e o Macron da França. Isso pode significar uma mudança na negociação. Não é para menos que ontem a negociação sinalizou alguns avanços naqueles tais 15 pontos negociados. Crimeia, as 2 repúblicas separatistas, a questão da OTAN, né? Então, tem movimentos sendo feitos, era preciso ver como a Europa vai se comportar. Uma guerra prolongada para a Europa é um desastre, né? É um desastre. É ótimo para a economia dos Estados Unidos, é ótimo para a campanha eleitoral do Biden, que estava lá no fundo do poço, mas é um desastre. E concordo contigo, o Brasil poderia ter muito mais peso. Nós fizemos, na semana passada, um bate-papo com o Celso Amorim, ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores do presidente Lula, com a Mônica Valente, que é a secretária executiva do Fórum São Paulo, e com a Ana Prestes, que é a secretária de Relações Internacionais do PCdoB. Foi um papo muito interessante. E o Celso Amorim falou exatamente isso que você falou aí, Ana. Pô, se o Brasil seguisse naquela política externa da construção dos BRICS, do Banco dos BRICS, né? Do Conselho de Segurança dos BRICS, porque já estava na etapa de discussão de área de segurança, né? Nos BRICS, o Brasil teria um papel decisivo nessas negociações. Ele chega a levantar o seguinte: possivelmente essa guerra nem teria ocorrido em função do papel dos BRICS, né? Porque a Rússia estaria nos BRICS, né? O Brasil, infelizmente, perdeu essa força. Esse é um dos desastres da eleição no Brasil. E, por último, essa questão que a Cristina levantou, já dei aqui uma opiniãozinha, né? Eu acho que essa a economia que pega mais, é o que dói. Acho que o Bolsonaro está desesperado. Tanto é, Cris, que o Bolsonaro está fazendo de tudo para mudar o tema, mudar a pauta, né? Você vê esse negócio da censura, esse filme escroto, desse sujeito escroto chamado Danilo Gentili, né? Esse cara criou Cuervos e agora os Cuervos lhe lascam os olhos, não é isso? Foi apoiou o Bolsonaro, foi um dos caras decisivos nesse processo de negação da política, um dos caras decisivos para chocar esse ovo da serpente fascista no Brasil. Agora ele é censurado, porque se opôs ao Bolsonaro, agora é censurado. Qual é o objetivo dessa censura, esse filme? O objetivo é desviar assunto, é voltar para o tema dos costumes. O Bolsonaro quer fazer de tudo para puxar o debate para a questão dos costumes. E ele vai sempre para o diversionismo, né? Então, ao invés de discutir combustível, está se perdendo tempo discutindo o filme censurado do Danilo Gentili, né? Então, é esse esforço sempre dele mudar para fugir exatamente do tema da economia, que é o que pega. É aí que ele está desesperado. E é aí que eu acho que a gente devia insistir cada vez mais. Acho que o elemento rejeição, como você diz, vários analistas de pesquisa dizem que uma pesquisa a tanta distância da eleição, o elemento principal de análise é o elemento rejeição. Juntando rejeição com quem é conhecido, porque também não adianta juntar rejeição com quem é desconhecido. A rejeição de quem é desconhecido é menor, mas a rejeição de quem é conhecido, esse é um elemento decisivo para a análise de pesquisa num momento como esse. Não adianta discutir rejeição do menino lá do Avante, né? Sei lá como é o nome dele, nem eu sei o nome não sei o nome do rapaz ali, né? Não adianta, porque ele é desconhecido, então por isso a rejeição vai ser baixa, ninguém conhece. Eu tenho que juntar rejeição e conhecimento. Juntando isso, esse é um elemento importantíssimo há tanto tempo da eleição, né? Há tanto tempo da eleição. E nesse ponto aí tem um desespero grande do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro é a maior de todas. Na sequência é Moro e Dória.
e o Lula está em último, dos conhecidos como rejeição, né? O Bolsonaro está fazendo de tudo para tentar superar essa rejeição tão elevada. Há vários estudos que indicam que, com uma rejeição tão elevada como essa, ninguém se reelege presidente da República, historicamente e mundialmente, né? Esse elemento rejeição está preocupando muito o Bolsonaro. Ponto. Emílio, nós não temos aqui no chat nenhuma outra inscrição. Alguém quer ainda se posicionar? Tem algum ponto que o Miro tratou agora que vocês queiram abordar? Pergunta? Gilson, volto para você. Muito bem. Bom, isso então, né, pessoal? Acho que esgotada essa parte do debate de conjuntura. Agradecer, Mira, a contribuição que você deu para nós aí nessa discussão. Acho que os elementos estão aí colocados, né? Os elementos políticos, conjunturais colocados aí. A gente vai ter que agora pensar nas ações nossas no curto prazo e no médio prazo, que seria o segundo semestre. Agradecer, Miro, pela sua presença, sua força aí. Estamos juntos aí. E eu indo em São Paulo, eu vou levar a cachaça que eu estou te devendo. Vamos fazer aquela canjiquinha com costelinha. Fechou, fechou. Sacar uma costelinha, tá bom? Eita, peste, já deu até água na boca, bicho. Eu não almocei, deu uma fome da porra agora. Agradeço o convite, desculpa as besteiras proferidas e boa reunião aí para vocês. Uma pena não poder participar, continuar na reunião, lamento muito, mas boa reunião aí para vocês. Legal? Valeu, Miro. Obrigadão, valeu.